Estamos num espaço de entrevista aqui na Cultural FM, em parceria com a TV Litoral, que nos honra também com essa parceria importante no segmento de comunicação. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o jornalista e escritor Nelson Adams Filho, que é presidente do COMPAC, que é do Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Nelson, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, agradeço a oportunidade da Cultural FM, como sempre, e agora da nossa TV Litoral. O assunto que eu trouxe aqui, Nelson, é com referência à questão ambiental. O que você poderia colocar para os ouvintes da Cultural FM, da TV Litoral, a questão ambiental? O que está se trabalhando nesse sentido? E sabe-se que Torres tem uma preocupação muito grande no que se refere a essa questão ambiental. O COMPAC, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, ele é uma entidade que é um órgão de assessoramento deliberativo, consultivo da administração municipal. Ele é composto por 15 membros, sendo 7 da municipalidade, da administração, e 8 da sociedade civil. Então nós temos ali várias entidades, além desses 7 representantes da prefeitura, da municipalidade. Nós temos 8 representantes, por exemplo, da UBRA, da Senarte, Instituto dos Arquitetos, organizações ambientais, Centro de Estudos Históricos. Então é uma entidade que tem uma preocupação do patrimônio histórico, artístico, cultural e também ambiental. E temos algumas ações. Eu assumi o COMPAC agora em janeiro de 2019, e temos uma ação pontual aqui relativa ao meio ambiente que se refere àquelas árvores que estão ali na esquina da Joaquim Porto com a José Picoral. As conhecidas Três Marias, que na verdade se tornaram 2, porque uma foi abatida. Essas árvores, elas são patrimônio histórico, cultural e ecológico de Torres, conforme a Lei 2.168, de agosto de 1985. Elas são figueiras, ficus. Tem aproximadamente de 60 a 70 anos. E elas estão sofrendo, elas estão sob monitoramento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e elas estão praticamente morrendo, vamos dizer assim, porque é um ser vivo, né? A árvore é um ser vivo, então obedece ao ciclo de nascer, crescer, enfim, e depois morrer. Elas estão sofrendo esse processo, e estamos tentando, dentro de um prazo de 6 meses, tentar ver se conseguimos com que elas sobrevivam. É meio difícil, porque ali no local onde elas estão, que é na esquina da Joaquim Porto com a José Picoral, aquele local está bem antropizado, é um local bastante mexido, vamos dizer assim, e que afetou essas árvores ao longo do tempo. Então, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitou ao COMPAC um parecer sobre a situação dessas árvores, já que elas são consideradas um patrimônio histórico de Torres, né? Histórico e ambiental de Torres, conforme essa lei de 1985. Para que haja um entendimento, praticamente é um tombamento, né? Seria um tombamento, vamos dizer assim, né? Sim. Embora em Torres não haja lei de tombamento, sim, não tem de nenhuma espécie, mas essa lei de 85, ela considera as árvores patrimônio histórico, cultural e ecológico da cidade de Torres. Essa lei é assinada pelo ex-prefeito Clóvis Weber Rodrigues, né? Então são consideradas árvores do patrimônio histórico, cultural e ecológico de Torres, né? Então elas são protegidas por essa lei municipal. Mas elas estão nesse processo de degradação, conforme eu te falei, e a Secretaria do Meio Ambiente emitiu um parecer técnico de número 085/2019, assinado pelos biólogos Rivaldo Raimundo da Silva e a Larissa Zanetti da Silva, que são os biólogos da prefeitura, dando as condições da árvore, dando a situação das 2 árvores e situação em que elas se encontram. A situação se complica um pouco, Nelson, ouvintes e telespectadores da TV, porque o lenho, que os biólogos chamam lenho, que para nós seria o tronco principal das árvores, está bem afetado por diversos motivos que eu vou enunciar depois. E os galhos estão na iminência de cair, sendo que um deles caiu
em dezembro de 2018, um galho enorme, pesando cerca de 100 quilos. Aí. Caiu sobre um carro, mas por muita sorte, o galho caiu arqueado e as duas extremidades do galho caíram fora do carro. Ficou um arco em cima do carro, então não danificou. Né? Então, assim, os galhos estão caindo, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitou um parecer do CONPAC para ver a situação das árvores sobre o aspecto ecológico e patrimonial. Né? E a necessidade é tanta que o local já foi cercado, hoje o local está cercado, o banco que havia embaixo foi retirado, né? E praticamente não se pode passar ali por baixo por iminência de um galho daqueles cair, e se pega numa pessoa, numa criança, em alguém, pode ocasionar até a morte. Né? Eu me lembro do caso de um juiz do trabalho em Porto Alegre, não sei se vocês recordam, uns 3, 4 anos atrás, que o cidadão se aposentou e foi passear na Redenção 4 dias depois de se aposentar e a árvore caiu em cima dele e ele morreu. Vocês lembram disso? Lembro. Né? Então, a gente não quer, né, de hipótese alguma, que a árvore seja atacada, enfim, mas é um ser vivo, então ele está em processo de as duas, né? Existe um monitoramento do conselho? Sim, não, a nossa parte foi dar um parecer, né? Foi dar um parecer do patrimônio, no plano do patrimônio histórico e ecológico. E essas árvores, elas foram afetadas, Nelson, e ouvintes e telespectadores, basicamente pelo seguinte: são 6 motivos que os biólogos apresentam. Primeiro, foi a poda e sufocamento das raízes, em função da construção daquele edifício de fronte ali. E esse edifício deve ter já uns 15, 20 anos. Então a ação começa há 15, 20 anos atrás. Eu não sei bem a data, né, mas a ação já começa com a poda e o sufocamento das raízes há 20 anos atrás. Depois, com a redução da incidência solar, ou seja, com a redução da iluminação, também em função de um outro edifício que tem na frente. Né? Aquilo ali diminuiu a incidência solar. Reduziu a incidência solar. 2 aspectos. Terceiro aspecto que eles citam foi a desestabilização do solo do entorno, com o desmoronamento. Lembra que aquela rua desmoronou ali uma parte dela algum tempo atrás, o asfalto cedeu, enfim, ali... Exatamente porque embaixo tem rocha, né? Rocha, enfim, por algum motivo cedeu, então aquele solo desmoronou, ajudou a prejudicar mais ainda. Então nós já temos 3 motivos, esses são os motivos citados pelos biólogos, não a nós do CONPAC, porque não somos biólogos, né? O quarto motivo seria a ação de parasitas, e as árvores estão tomadas por essa era chamada erva de passarinho, que cria muito em volta das árvores e vai sufocando as árvores. O quinto, a idade avançada. Eu tenho uma foto de Torres de 1940, por volta de 1940, 45, eu tenho essa foto de Torres, do centro de Torres, e elas não aparecem. Então dá para presumir que de 45 para cá, 19, são 74 anos. Né? Dá para presumir que essas árvores têm 70 anos. Se em 45 elas não existiam, vamos dizer que seja de 45, elas tenham sido plantadas em 46, vamos imaginar, elas têm 74 anos, essas árvores. Né? Então a idade avançada. E o último motivo seria o choque de um ônibus que colidiu com uma das árvores ali. Houve um choque, um ônibus subiu na calçada e colidiu com uma das árvores. Então, segundo o parecer desses 2 biólogos, do Rivaldo e da Larissa, as espécimes estão em avançado estado terminal e há risco iminente de queda de galhos secos, como ocorreu em dezembro, né, já que o lenho não consegue sustentá-los. Né? Mas nesse parecer aqui, os biólogos ainda dão um salve de 6 meses para a árvore, de monitorar essa árvore essas 2 árvores durante 6 meses, para ver se elas conseguem sobreviver. Mas olha, a gente não precisa ser biólogo ou muito entendido para deduzir que se ao longo de todo esse tempo essas árvores foram morrendo, não vai ser em 6 meses que elas vão revitalizar. Claro. Né? É meio óbvio. Esse monitoramento vai ser feito por quem? Pela Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente. Aí o CONPAC, nessa reunião, inclusive, de caráter extraordinário que eu solicitei do CONPAC, o CONPAC sugeriu, é uma sugestão, que dentro das possibilidades se transplantasse essas árvores.
se transplantasse essas 2 árvores para um outro local, dentro das possibilidades, né? Então, é uma espécie de um... Vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance. Eu não sei se é possível, eu não sei se a prefeitura tem tecnologia para fazer isso aí, mas, enfim, né? E aí, já conversando com algumas outras pessoas e alguns colegas de imprensa, que eu estou percorrendo os veículos de Torres para passar essas informações, para que não se tenha informação distorcida, que aqui em Torres é muito comum distorcer a informação, né? Aqui é uma cidade que... vocês são dos meios de comunicação, você sabe disso, né? Eu tive jornal aqui 30 anos, a gente sabe disso, como distorce as informações. Então, para que não haja distorção de informação, para que se haja com inteligência, né? Eu estou percorrendo todos os veículos para dar essa informação. E já houve a sugestão de que algumas entidades de Torres, né, se unissem para tentar transplantar essas árvores para um outro lugar, que não deve ser uma operação muito fácil, né, de transplantar essas 2 árvores. Até né? Porque pela idade, pelo estado, né? que elas estão, não sei se é possível, mas enfim, enquanto a vida, a esperança, né? Então, foi uma sugestão do Compac para que se tentasse, né, fazer o transplante dessas árvores. E aí, nesse interregno, já surgiram ideias. Pô, vamos ver os empresários, vamos ver a associação tal, vamos ver se a associação tal ajuda e tal. E eu acho bacana isso aí, entendeu? Vamos tentar fazer sobrevivência para essas árvores. Porque uma coisa é certa, ali onde elas estão, Nelson, ali elas vão morrer. Vão morrer. Ali já estão morrendo, né? Então, por esses motivos citados, né? Então, a situação delas é essa no momento. Agora, então, nós temos 6 meses. É uma situação que leva a uma reflexão muito grande quando se tem em Torres um contexto muito intenso da questão ambiental. Sim. Né? Sim. Porque, veja bem, elas nasceram ali Sim. para atender uma demanda Sim. onde as pessoas procuravam o abrigo, a sombra, né? Procuravam um lazer, um descanso. Eu já tenho relatos, inclusive, de pessoas, até amigos nossos da imprensa, o pessoal, posso dizer, o pessoal do jornal A Folha ali, o Guilherme, que brincava debaixo daquelas árvores. Tem muito apego sentimental daquela região ali, porque ele mais ou menos criou-se ali naquela região, debaixo daquelas árvores. Então, a árvore traz isso para a gente, né? Sim. A árvore traz isso para a gente. Então, é isso que você está citando, né? Esse apego sentimental, né? Então, há que se ter cuidado com isso tudo, né? Há que se ter cuidado. Por isso que eu achei interessante, até a sugestão não foi minha, foi de uma colega do Compac. Pô, vamos ver se a gente consegue fazer um transplante para essas árvores para tentar a sobrevivência delas, né? Então, essa é uma ação que está em curso. Começou agora. Começou faz uma semana essa ação. Afora essa questão dessas 2 árvores importantes que faz parte do processo histórico de Torres, o que mais preocupa está na lista de preocupação aí? Dentro do Compac, e eu estou procurando fugir disso aí, e aí eu vou anunciar 2 outras novidades, eu não queria falar, mas já que tu está falando, não queria falar não porque fosse segredo, mas eu queria deixar as coisas acontecer um pouco primeiro, mas eu estou tentando fugir do Compac só de edificação, porque o que vem para a pauta do Compac normalmente é construção de casa, na área histórica de Torres, né? É reforma de casa, é ampliação de casa, transforma a casa em pousada, esse tipo de coisa é o que mais, porque é o que puxa mais, né? A maior demanda é a construção civil, né? Então, mas eu estou procurando também abrir esse guarda-chuva do Compac, porque o Compac é patrimônio histórico, artístico e cultural, né? Não é só edificação, patrimônio histórico, artístico e cultural. Então, nessa área, por exemplo, do patrimônio cultural, nós estamos criando até uma obrigação do município, já deveria ter, um cadastro de artistas locais. Um cadastro de artistas locais. Menos os artesãos, porque os artesãos eles têm um outro regime lá, que é da Fundação Gaúcha do Trabalho, né? Mas um cadastro de artistas locais. O que é? Locutores, compositores, músicos, pintores, escritores, enfim, artistas locais. Tem artista, né? O que é o artista? Tem várias gamas de artistas. Sim. Né? Então, nós estamos criando um cadastro, mas eu não queria que esse cadastro ficasse só no cadastro, Nelson. Aí depois eu vou buscar apoio, quem sabe, da Câmara de Vereadores, para que esse cadastro fosse vinculado a uma legislação que exigisse que artistas locais fossem utilizados um percentual de 10%, 20% nos eventos municipais.
Vou te dar um exemplo, assim, vamos dar um exemplo. Balonismo. Contrata lá o show que tu quiser contratar de artista nacional, internacional, mas 10% ou 15%, sei lá, ou 20%, isso aí é uma questão de estudar, contratar de artistas locais. Bom, em resumo, seria abrir espaço e oportunidade para o artista local. Mas através de lei, né? Sim. Através de uma coisa que exija. Não adianta vocês deixar livre, leve, solto, que aí não funciona. Aí não funciona, né? Tem que haver uma lei que, né, artista local, que um artista local. Então, isso é uma ação que nós estamos desenvolvendo e até um trabalho já que vem no Compac, já da Maria do Carmo, Conforte, não é de agora, essa ação vem se desenrolando, deve acontecer agora, né? Mas necessitamos dentro do Compac de que isso esteja vinculado a uma legislação para que efetivamente funcione. Senão vai criar uma falsa expectativa. A pessoa vai lá, se cadastra como artista local e tá, mas e daí? Não. Né? Se tiver um evento, se tiver uma lei, tiver um evento, Réveillon à beira-mar. Beleza, 10% tem que ser de artistas locais. E essa proposta já repercutiu dentro do Compac? Sim, é uma proposta que está repercutindo. Tá. Porque ali no Compac, eu fiz assim, cada um que tem uma ideia é o pai da criança e vai trabalhar pela criança. Sabe? Deu a ideia, beleza, está aprovada, vai trabalhar pela ideia. Não é olhar para o presidente e dar ideia para o presidente trabalhar. Não, né? Deu ideia, beleza, está aprovado, está boa, beleza, gostamos, então tá. Aí, o que está acontecendo? Eles estão ficando quietos, não estão dando muita ideia. Não, o pessoal está pegando juntos, tá? Eles é que estão dizendo, não vamos sugerir mais nada, né? Então, é assim, cada um está, por exemplo, a professora Leonila Quartiero, que representa a Onda Verde no Compac, ela está tentando trabalhar pela maior arborização e colocação de flores em torres. É uma ação que ela sugeriu e eu já passei para ela disse, se eu soubesse eu não tinha sugerido, vai trabalhar por essa ação, né? Então é outra ação. Uma outra ação ligada ao meio ambiente, eu tenho já tenho uma audiência marcada com o promotor público de Torres, promotor Márcio, da área ambiental. Ali no Morro do Farol, nós temos uma estação lítica de 3, 4 mil anos. O que é uma estação lítica? São locais onde os índios, há 3, 4 mil anos, sentavam e faziam seus trabalhos. Afiavam suas facas, afiavam as suas possíveis facas, né? Afiavam seus machados, produziam anzóis, enfim, utilizavam aquelas pedras ali, né, para esses trabalhos. Isso chama-se uma estação lítica. E essas pedras estão abandonadas ali em cima do Morro do Farol. Bem de frente àquela tristeza daquele prédio da nossa escola que foi abandonada ali, né, a antiga escola Marcílio Dias, escola cenecista. Ali nós temos uma estação lítica. Aquilo ali tem 3, 4 mil anos. E daqui a pouco vai desaparecer. Porque muitas dessas pedras estão dentro de residências ali. E daqui a pouco um proprietário diz, eu vou ampliar minha residência, essas pedras estão atrapalhando, chama um guincho, recolhe e atira essas pedras. Aí você está tirando patrimônio histórico e cultural de 4 mil anos fora. Então eu estou tentando proteger. Em 91, houve uma iniciativa através da Federal, da Universidade Federal, Porto Alegre, a URGS, mas me parece que não deu muito efeito, não houve eco junto à administração na época. Sim. Né? Seria o quê? A utilização dos acadêmicos, do Instituto de Pesquisa Histórica. Sim. Tem o Instituto Anchetano também, de São Leopoldo, que é que faz muita arqueologia. Instituto Anchetano. Através dos descobertas feitas e levantamentos naquela região de Três Cachoeiras ali. Sim, ali tem um trabalho grande ali tem um trabalho grande da Jussara Ferrari Lousada, né, que está em Rondônia hoje. O que eu busco ali, Nelson, quando eu falo eu busco é o Compac, porque essa ação dentro do Compac eu sugeri, portanto eu vou trabalhar nela, né? O que eu busco ali, vou buscar do Ministério Público é uma proteção inicial, que proteja aquilo ali, ninguém mexa aquilo ali, né? E se fale com os moradores que estão ali, que a maioria são veranistas, que aquilo ali está protegido, que não mexa. Essa situação que eu te falei. Daqui a pouco o cidadão está lá, quer ampliar a sua casa, está no seu direito, quer ampliar, mas as pedras estão atrapalhando. Ele não sabe que pedras são, tira essas pedras daqui,
chama um caminhão guincho lá, pega as pedras e joga fora. Está jogando fora um patrimônio de 3, 4 mil anos, entendeu? Indígena. Né? Então, o que eu busco agora do Ministério Público é uma proteção para aquilo ali. Ninguém mexe nisso aqui, deixa isso aqui parado. Né? Então, essa é uma outra ação ligada à parte ambiental que nós estamos trabalhando. Agora, imagine os ouvintes e os telespectadores o que iria representar para Torres esse manancial de informações Sim. e utensílios, porque nós temos vamos dizer assim, um momento cultural histórico fantástico. Né? Sim, nós temos ali no Museu Histórico de Torres, ali na antiga prefeitura, uma coleção que é do seu Virgílio Chavanes. Olha, mais da metade da população de Torres não sabe disso. Nós temos ali uma coleção que foi coletada durante 30, 40 anos, seu Virgílio Chavanes, que era um argentino que veraneava e depois morou em Torres. Tem uma casa ali na Praça Pinheiro Machado, que é a Praça do Dunas Praia ali, ele tem uma casa ali, e durante 30, 35 anos ele coletou artefatos líticos aqui de Torres. E doou tudo para o Museu Histórico de Torres ali, está ali. É só. Tá tudo catalogado? Tudo catalogado, tudo cuidado. Ali nós temos machado. E muito do que ele catalogou, de certo, saiu daquelas pedras que eu estou te falando ali. Sim. Ali nós temos machado, nós temos piercing, porque o índio usava piercing, também usava piercing o índio, na orelha, né, usava nos adornos, lábios, né? nos lábios. Então, nós temos machado, nós temos piercing, nós temos pedras que serviam de chumbada para pescar, porque o índio pescava por aqui. Nós temos quebra-coquinho, nós temos uma série de materiais ali que são materiais líticos, de 3, 4, 5 mil anos atrás, porque o índio andava aqui há 7 mil anos atrás, nós já tínhamos indígenas aqui. E nós tínhamos 4 grandes sambaquis que desapareceram, um deles na Praia da Guarita, no Parque da Guarita, né? Isso pouco se fala, né? Que era onde é o estacionamento do parque, era um enorme de um sambaqui ali. E ali foi destruído. E que tinha um enorme sambaqui tinha ali. Uma enorme quantidade de utensílios, né? Entre eles cerâmicas, né? Sim, devia ter, porque o sambaqui era ali, eles não era só um depósito de lixo, os índios também moravam em cima, né? Sim. O sambaqui foi destruído ali. Foi destruído para construir o Parque da Guarita. Provavelmente, que Deus o tenha, o seu José Lutzenberg deve ter sido um dos que ajudou a destruir o sambaqui que tinha ali. Mas eram outros tempos. Sim, claro. Na década de 70... né, se olhava de uma outra maneira. Né, de que forma, Nelson, a sociedade, a comunidade torrense pode se associar e compartilhar numa parceria para dar um incentivo maior a essas iniciativas? Olha, da nossa parte do COMPAC, nós temos 2 entidades. Né? Nós temos o COMPAC, como eu te disse, é um órgão de assessoramento, não está a cabresto da administração municipal, certo? Mas ele é um órgão de assessoramento da administração municipal, é um órgão consultivo, deliberativo, tem o poder de sugerir, não digo embargar, porque embargo seria algo judicial, de não recomendar. E nós temos vários imóveis que estão sobre essa nossa análise ali no COMPAC, dentro da área histórica de Torres. Né? Então, nós temos o COMPAC e todos os 15 membros não são remunerados, não há remuneração nenhuma, não há diária, não há ajuda, não é nada. Pelo contrário, nem vale refeição? Oi? Nem vale refeição, nem ticket de refeição. Pelo contrário, agora estou agilizando a formação do fundo do COMPAC. O COMPAC tem direito a ter um fundo, né, para que tenha algum recurso, estou agilizando isso aí. Então nós temos o COMPAC. Esse fundo viria através de? Olha, Nelson, tem uma série de possibilidades que tu pode buscar, desde convênios com o governo federal, estadual, municipal, que estão quebrados, tanto o Estado quanto a Federação estão quebrados, né? Acho que isso está bem claro para todo brasileiro, né? O Estado brasileiro está quebrado e o governo federal e os municípios também, os governos estaduais, né? Então, pode firmar convênios, mas também pode fazer uma série de ações e oferir recursos através de uma série de ações pelo lado do patrimônio histórico, artístico e cultural. Mas tem que ter um fundo regulamentado, tem que estar tudo dentro da legislação, e isso eu estou organizando. Isso aí eu estou organizando. Né? Então nós temos o COMPAC e nós temos o Centro de Estudos Históricos de Torres e Região, que é outro órgão, que é um ponto de cultura, já oficializado pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura, e são 2 órgãos que estão aí trabalhando em silêncio, sem muito alarde, mas que estão à disposição.
estão à disposição da comunidade, né? O Compac é só... Inclusive, nós temos reuniões mensais e é só fazer um contato comigo, buscar um contato comigo na prefeitura, ou na prefeitura com a Maria do Carmo, que está de secretária hoje do Compac, né? Mas está aberto aí, como eu te disse, são 8 entidades de Torres, das mais representativas, e elas trazem uma porção de demandas, né? Trazem uma porção de sugestões. Nessa área, só para você ter uma ideia, nessa área, porque nós não temos uma lei de tombamento em Torres. Nós temos uma lei, uma legislação estadual que protege o entorno da igreja de São Domingos das Torres. Né? Mas o tombamento propriamente dito não tem. Não temos lei de tombamento, não há lei de tombamento em Torres. Nós temos uma legislação da Secretaria de Cultura de 2012, agora eu não me lembro ao certo aqui, que protege a área de entorno do São Domingos das Torres. Atente bem para os das Torres, porque isso é um patrimônio histórico também. A expressão das Torres é um patrimônio imaterial. Se você vai lá em São João del Rei e diz assim, aqui é São João do Rei, eles vão dizer, não, aqui é São João del Rei. Uhum. Tá? Então, o das Torres é um patrimônio imaterial. Né? Então, nós temos uma lei de proteção, e nessa área do entorno, hoje, nós temos cerca de, no mínimo, 30 a 35 áreas, terrenos, que estão vagos por poder construir, mas dentro de uma determinada legislação. Orientação. Eu te digo que isso aí equivale aproximadamente a uns 25 milhões de reais, mais ou menos. Expressivo, né? Expressivo. Né? Ou seja, a lei está surtindo efeito, certo? Tu pode construir, não tem problema, tu pode construir, mas nessa área, dentro de acordos, dentro da legislação específica para essa área. E temos preservação de outros prédios. A padaria do Generino. Quantos anos tem aquele prédio da padaria do Generino? No mínimo tem 80 anos, 90 anos. Aquele prédio está protegido. Lembra a padaria do Generino, seu Generino ali? Lembra a casa do Ídio Felt? São casas, né? Todo aquele casario ali está protegido. Né? Então, nós do Compac estamos bem atentos a essas proteções, a esse patrimônio histórico de Torres. Né? O Conselho fica atento a essas questões. Fica atento. Monitorando também. Monitorando. Aí a gente tem muita ajuda também da fiscalização da própria Prefeitura, pelo lado de obras, que a Secretaria de Obras, quando verifica qual é a situação junto ao lado histórico, né? Patrimônio histórico. Né? Então, é uma situação complicada. Eu não vou negar aqui, vou dizer que não vou dourar a pílula, é uma situação complicada. Porque há interesses e interesses. Né? Há interesses e interesses. Então, eu acho que a inteligência é saber conciliar esses interesses. Também não vamos voltar a ser bicho grilo, né, e proibir tudo, porque não é por esse lado também. Né? Eu acho que o que tem que haver é uma ação inteligente, conciliando interesses. Não adianta você querer, vamos regredir, para tudo, não constrói mais nada. Não é bem assim também. Né? A gente sabe que tem que haver regramentos. Né? Mas dentro do processo histórico e cultural é importante até mesmo para o segmento do turismo. Né? Sim, até mesmo para isso, porque você sabe, mais do que ninguém, você é formado em turismólogo, sabe que a história para o turismo é prato cheio, né? A história para o turismo é matéria-prima, né? É matéria-prima trabalhar, né? Então... Ô Nelson, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, poder discorrer sobre o Conselho, e você está hoje como presidente, e a importância do que representa essa instituição hoje. Sim. Dentro do contexto patrimonial, histórico e artístico. Ela já vem de outras gestões. O Compac já é de 2008, 2010 que se criou o Conselho, né? Mas gestão, vão passando várias gestões. Uhum. E aqui eu reforço, quem quiser, ali na Secretaria de Turismo, um prédio da antiga Prefeitura, ali, quiser algum contato ali, faça o contato ali, deixa algum recado para mim, deixa alguma coisa ali para mim, meu nome, Nelson, né? Eu estou à disposição para a gente trabalhar. Nossas reuniões ordinárias é uma vez por mês e extraordinárias é quando houver uma necessidade, como foi esse caso das árvores. O local da reunião? É ali na Secretaria de Turismo, na antiga Prefeitura. Ali é o local onde o Compac fica hospedado ali, né?
Então, houve essa reunião extraordinária em função dessa situação das árvores. Vamos acompanhar. Isso foi recém, da semana passada, do dia 10, então vamos acompanhar para ver como é que a gente pode fazer. Porque uma coisa é certa, onde elas estão ali, elas vão morrer. Já se degradaram onde estão, né? Então a tendência Então, quem sabe transplantar para outro local, aí teríamos que ter um esforço da comunidade, né? Junto também com a prefeitura, ver o que é possível aí. Eu acho que tecnicamente acho bem complicado, mas vamos tentar. Possível, acho que é possível. Vamos tentar. Um abraço, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando essas ações do COMPAC e do Centro de Estudos Históricos de Torres e região. Muito bem, tivemos aí a presença então de Nelson Adams Filho, jornalista, escritor, presidente do COMPAC, e que esteve conosco abordando assunto importante referente às questões ambientais. Até o próximo encontro.